e nada mais. Nós já sabemos que em algumas das dioceses nas quais a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus se encontra enquanto missão, a missa, a celebração da Santa Missa já foi proibida. Nós temos um decreto cheio de misericórdia que somente a partir de amanhã as missas públicas serão suspensas. Mas muitos dos nossos irmãos, hoje, neste dia, nesta comemoração, na solenidade de São José, patrono universal da Igreja, nesses 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja, nós, enquanto chamados a respirar a Virgem Maria como os corpos respiram o ar, e ter São José como esse modelo, como essa inspiração. Então, justamente neste ano, alguns de nós foram privados do Santo Sacrifício. Então, o que nós queríamos pedir, a princípio, é que nós não venhamos para esta Santa Missa sozinhos agora, mas que possamos pensar nos nossos irmãos que estão distantes e por eles também participar dessa Santa Missa, assisti-la, ouvi-la com muita atenção, com muita piedade e também comungar por eles. Então, nesse instante, que possamos formular as nossas intenções para que tudo isso chegue ao coração de São José e ele possa ser honrado, possa ser louvado. Certamente no céu a sua glória permanece, os anjos e santos estão a louvar a sua grandeza, a agradecer pela sua proteção, mas nós, aqui na terra, nós aqui enquanto Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, neste último dia de atividades, até não sei quando, que nós possamos erguer a Deus um louvor, em gratidão por Ele ter nos dado um Pai. São José está certamente atento às nossas intenções, está atento a este período, a este momento difícil que nós vivemos, basta que nós acreditemos nele. Se ele salvou nosso Senhor quando sua vida estava ameaçada por Herodes, certamente ele vai salvar os filhos de Deus. Então vamos formular a nossa intenção com muita caridade, com muita misericórdia, com muita doçura neste dia 19, e assim nós podemos ficar de pé. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, temos a graça de hoje celebrar a festa de São José, aquele que Deus escolheu para uma missão. E a Igreja consagra a este servo os seus cuidados. A fraternidade dos discípulos da Mãe de Deus entrega a São José os seus cuidados. E nós, individualmente, também, como filhos de Deus, nos entreguemos nas mãos de Deus, por intercessão deste escolhido, para cuidar, para proteger. Eis a missão que José recebeu de Deus: cuidar.
E a festa de São José acontece nesse tempo de Quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor, e neste tempo de quarentena, de reserva, de cuidado, nos preparando para cuidar da saúde, da vida, que é dom de Deus, mas é compromisso nosso, como nos lembra a campanha da fraternidade. Fraternidade e vida, dom de Deus e compromisso nosso, de ver, ter compaixão e cuidar. E esse cuidado, hoje, no dia de São José, nós nos comprometemos de fazê-lo a partir da imitação das virtudes de São José. E as virtudes de São José foi o que lhe deu a graça de tornar-se santo. É por isso que a gente chama São José de santo, porque ele foi cheio de virtudes reconhecidas por Deus. E entre estas virtudes, as leituras, a liturgia, as preces, a história deste santo nos aponta tantas belas virtudes que a gente pode recordar e imitar. Uma delas é da obediência. Encontramos na liturgia hoje já esta virtude de São José. Ele fez conforme o anjo tinha mandado. Foi obediente. Está atento, cada um de nós, a estes anjos de Deus, que nem sempre vem voando e nem está vestido de azul e rosa, como a gente é acostumado a ver no mês de maio. Às vezes Deus manda estes anjos de outras formas. São José recebeu como um sonho. Nós também temos outras oportunidades de ter estes sinais de Deus, estes anjos de Deus, que se atualizam através das pessoas, dos acontecimentos. Estar atento e escutar a voz de Deus na criança que alerta, na situação que se apresenta. São vozes que Deus nos aponta e podemos, como São José, obedecer estes sinais que Deus nos indica. Mas também nós encontramos a virtude do acolhimento. Ele acolheu Maria como esposa. Com certeza não foi fácil. Deve ter enfrentado tantas dificuldades para cumprir esta virtude do acolhimento à vontade de Deus, numa situação contrária à sua vontade, ao seu pensamento, ao seu gosto. Sua vontade foi abandonar em segredo e ir embora. Esta foi a vontade. Mas ele deixou a vontade de lado e acolheu a vontade de Deus, de acolher Maria. Não temas, José, de ter Maria como esposa, de acolher, porque o que nela está é obra e graça do Espírito Santo. Ele entendeu isso, ele compreendeu isso. E isso nos leva a também exercitar esta virtude do acolhimento de José, acolhendo ao próximo. Como é que o outro está? E como é que nós nos comportamos diante do outro? Colocando em prática esta virtude do acolhimento. Aprendamos de José a acolher como ele acolheu Maria. Acolher sobretudo quando as coisas não estão fáceis, não estão de acordo com a nossa concepção.
Era muito fácil acolher Maria quando tudo estava no plano deles dois. Mas depois José teve que acolher quando não estava mais no seu plano. Era desmanchar a sua vontade, desmanchar a sua decisão e acolher a vontade de Deus. Aprendamos de José esta virtude do acolhimento. Não querer denunciar Maria. Às vezes, a tendência é exatamente o contrário no tempo moderno. É encontrar os defeitos para publicá-los, para desmascarar a pessoa. Esta é uma tendência muito humana. Tem gente que fica com a lanterna, querendo encontrar defeito nas pessoas para humilhar, para oprimir, para passar na cara e dizer algo que vai machucar, que vai ofender, que vai magoar o outro. Esta é uma atitude muito humana. Aí São José nos ensina a renunciar à vontade humana e acolher a vontade de Deus. E nos ensina o não querer denunciar. E por isso ele acolheu a vontade de Deus. São José também se apresenta a nós em tantas situações como homem de fé. Ser devoto de São José é sermos homens e mulheres de fé. Confiar em Deus, mesmo sem compreender o que estamos crendo. A fé é essa entrega livre total nas mãos de Deus. Eu não acredito no que conheço. Eu acredito primeiro. Eu acredito por primeiro. E depois vou conhecer o que estou acreditando. A fé é primeira. É antes da descoberta. Depois que a gente crê, que a gente tem fé, nada impede da gente estudar o Evangelho, da gente conhecer a história. Mas primeiro a gente crê. Eu creio, eu me entrego, eu confio, eu tenho a certeza do que estou acreditando. E depois vou conhecer aquele que creio. Isso vem as escolas bíblicas, os estudos bíblicos, a catequese, a formação. A gente tem tudo isso que a igreja nos proporciona, que as fraternidades nos indica, não é para a gente aprender a ter fé, não. Todos estes dias de estudo, de oração, de retiro, de aprofundamento, não é para ensinar ninguém a ter fé. É para aprofundar a fé que tem. Então eu não estudo para aprender a ter fé. Eu tenho fé e porque tenho fé, vou procurar conhecer aquele que eu acredito. Não é pecado nem proibido eu conhecer o que acredito, o que tenho fé. Assim, portanto, aprendamos de José a confiar em Deus, mesmo sem, em algum momento, compreender o que estamos crendo. Ter fé na palavra. Ele acreditou. Um sim de São José no projeto de Deus para a humanidade foi tanto quanto o de Maria. Não foi diferente. Eles se arriscaram no escuro, sem saber o que estava acontecendo. Maria foi assim, não é? Vai ser mãe. Como? Se eu não conheço. É obra e graça do Espírito Santo. Então, sendo assim, faça a tua vontade. José, não temas. Volta, toma Maria como esposa. É obra e graça do Espírito Santo. Certeza ele não entendeu aquilo ali naquele horário. E nem imaginou as consequências da repercussão da sua decisão de voltar atrás. Mas ele simplesmente acreditou e acolheu a vontade de Deus. Por isso, São José dá para nós este modelo, este exemplo profundo de um homem de fé. As leituras, as orações, o prefácio da missa, nos lembra São José como um homem justo. A justiça
é não dizer, não falar aquilo que não convém. Às vezes a gente reage, não é? Quando alguém diz uma coisa, a gente diz, e com razão, isso que você está dizendo não é justo. Não é justo o que você está fazendo comigo. Não é justo eu fazer isso com você. Rompe, destrói os princípios, destrói aquilo que crê. São José nos ensina a justiça. E aí a gente pode se perguntar e refletir neste dia: como está a minha vida? Será que as pessoas, quando me veem, quando escutam falar a respeito de mim, me identificam lá na família, me identificam na fraternidade, no trabalho, na sociedade aonde eu estou? Eu sou identificado como um homem ou uma mulher justo? O que eu faço e o que eu digo dá a mim este título de pessoa justa? Eis uma reflexão que a gente pode fazer diante do modelo que São José é para nós. A justiça é dar aquilo que é de direito do outro, aquilo que pertence ao outro, mas também não atribuir ao outro aquilo que não lhe é próprio. E às vezes a gente tem um julgamento precipitado a respeito do outro, pelo que diz, pelo que se acha, pelo que se pensa, pelo que alguém comentou, e nós vamos atribuindo, fazendo um conceito a respeito do outro. Isso é justo? Quando assim fazemos, nós estamos nos distanciando do modelo que São José é para nós. Por isso a gente pede a graça da justiça, desta virtude tão profunda que São José é para nós modelo, e nos eleve a agir diferente. Aonde a gente convive, com quem a gente convive, a gente possa, na festa de São José, nos comprometer de transmitir aquilo que é justo. Também é atribuído a São José um servo bom e fiel. E a gente se pergunta: o que eu faço é fruto da bondade? Eu sou fiel a Deus e às pessoas? Quando alguém me diz algo, eu conservo aquela confiança que foi depositada? Ou eu tenho a tendência de compartilhar o que não é da minha conta, de dizer aquilo que não me foi autorizado, causando às vezes sofrimento para alguém, rompendo com a fidelidade das pessoas para comigo? Por isso São José nos ensina a sermos um servo fiel a Deus, e esta fidelidade a Deus nos leva também a sermos fiéis às pessoas que confiam em nós. Deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é a expressão máxima da fidelidade de São José. Ainda se atribui a José um homem prudente. Às vezes a gente precisa dessa prudência de São José. Evitar quando possível. Às vezes a gente pode se questionar com a atitude da igreja nestes dias, sobretudo um decreto dos bispos do nosso estado, fazendo recomendações, exigências que nos choca de princípio. E o que é que a gente pode tirar de lição com essa recomendação dos nossos bispos, se não vê homens prudentes? Uma igreja prudente, que vê o perigo, as orientações médicas e, pela prudência, elabora os decretos para o bem das pessoas. Uma atitude dessa, no dia de São José, não é outra coisa senão a imitação
de sua virtude a virtude da prudência. É um homem prudente. A igreja, a quem tem São José como padroeiro, executa a sua prudência em cada época com a sua realidade própria. Esta é uma realidade própria para o nosso tempo, para este período em que vivemos esta prudência de uma reserva, de um silêncio, de um distanciamento por prudência. Que São José nos inspira com a sua vida. Mas também o homem da humildade e da misericórdia. São José soube voltar atrás. Às vezes nós tomamos uma medida, uma decisão e dissemos assim para nós mesmos: já disse, está dito, não volta atrás. E quando se volta atrás, existem às vezes uns apelidos meio indesejados para com as pessoas que voltam atrás. Alguém diz: é muito frouxo, é sem palavra, não tem princípios. É assim a linguagem humana de atribuir às pessoas que voltam atrás. Fulano foi, mas voltou. Tem palavra não. São José nos ensina diferente. Nos ensina que o voltar atrás é fruto de humildade, de misericórdia para com o outro. Quantas pessoas sofrem porque não têm a humildade de voltar atrás? Quantas famílias estão ainda vivendo a separação por conta do radicalismo de não querer voltar atrás? Não encontra mais motivos para estar separados, não encontra mais motivos para estar longe da família, mas o orgulho não permite voltar atrás e diz assim: prefiro morrer de que voltar atrás, para não ser taxado, atribuído com o apelido de homem sem palavra. E por isso eu fico aqui. Quantos filhos deixam a casa, vão morar sozinho por um atrito que tem na família, e às vezes se acaba tudo e fica no desespero e não tem a humildade daquele filho mais novo que foi, gastou e voltou. O voltar atrás não é covardia, não é falta de palavra, falta de vergonha, falta de personalidade, é o contrário. É um gesto santo de humildade que nós aprendemos profundamente em São José. E muitos que foram como ele, humildes, puderam ter sua família recuperada, sua alegria devolvida, sua confiança reconhecida. Por isso peçamos a São José esta graça da humildade, da misericórdia, para que a gente não tema de voltar atrás. Pelo contrário, a gente tema de ir adiante com uma forma desgovernada, sem freio, sofrendo e fazendo os outros sofrer pela falta da humildade de não querer voltar atrás. Que esta humildade de São José nos contagie positivamente, para que, como ele, possamos exercitar esta virtude de sermos humildes. E por isso é que São José recebeu tantas atribuições, tantas graças. Deus confiou tantas coisas a ele por conta de encontrar nele estas virtudes da humildade, da prudência, da fidelidade, da justiça, da fé, do acolhimento. Por ele ser cheio destas virtudes, então Deus escolhe e atribui algumas coisas para ele, dá algumas responsabilidades, não pequenas. Chefe da Sagrada Família. É o fraco, né? Somente isso. Chefe da família sagrada. Guardar o Filho de Deus. Ser pai de Deus. Imagina aí.
Dá para a gente ter uma noção dessas atribuições dadas a José, aquele homenzinho bem simples, bem humilde. Não, José, você vai ser somente o guardião da família sagrada. Você vai cuidar de Deus, formar Deus, educar a Deus. O que ele fez com Jesus, né? Então, é muita confiança de Deus em José, de dar o seu filho único para ser educado, modelado, formado, orientado por José. Certamente Deus viu em José todas estas virtudes. Ele não ia entregar em vão, à toa, o seu filho único com a missão de salvar o mundo a qualquer pessoa. Por isso entregou a São José, por encontrar nele estas graças. Veja que privilégio de José ser confidente do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Era com José que Jesus se aconselhava. É com José que Maria se aconselhava, pedia conselho, entregava o que vamos fazer, o que a gente vai dizer, como fazer isso, como resolver aquilo. Era com José. Ele era o confidente de Jesus e o confidente de Maria. E a gente, no apostolado da oração, a gente diz uma jaculatória bonita, né? Sagrado Coração de Jesus, fazei com que o meu coração seja semelhante ao vosso. O Sagrado Coração de Jesus, que a gente deseja ser, se aconselhou com o coração de José. Foi José que aconselhou o coração de Jesus, modelou, orientou, educou. Aquilo que a gente canta com Nossa Senhora, né? Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que fez o Cristo andar. José estava do lado fazendo com ela as mesmas coisas, ensinando Jesus a andar, a comer, a sorrir, a olhar com o olhar da misericórdia, a ver as pessoas com um olhar diferente, com o olhar de Deus. É em José também que nós encontramos todas estas virtudes. José também o operário, o carpinteiro, protetor dos trabalhadores. Também com certeza ensinou a Jesus a profissão, ensinou a Jesus o exercício do trabalho. Seja São José aquele a quem nós invocamos a proteção para ter piedade dos desempregados. E nesta situação em que estamos vivendo, quantos estão desempregados? E alguns vão ficar sem o emprego, sem o trabalho. São José se torne este a quem nós peçamos que apresente àquele que ele foi agraciado, escolhido, e aquele a quem ele se entregou e doou. O Deus Pai que escolheu José para a missão, e o Jesus que José orientou, formou, educou, ensinou. A gente pede a São José que apresente a este Deus a realidade dos desempregados, mas também que ele possa interceder uma bênção por todos os trabalhadores, por todos que têm o seu trabalho funcionando, para que não lhes falte o pão de cada dia, para que não lhes falte a dignidade do trabalho. O trabalho dignifica a pessoa tanto quanto o nome, já viram? Tem gente que não é conhecido pelo nome, mas é conhecido pelo que faz. Isso no interior é muito comum. Pergunta-se: você conhece Dona Fulana? Não, não sei quem é. É a parteira. Ah, ela mora ali na esquina. Você conhece seu fulano? Não.
É um que vem de carvão. Ah, ele mora aqui do lado. Não é? Então a gente conhece as pessoas pelo que faz. O nome identifica as pessoas. Possa ser que a gente não conheça, alguns chegam aqui, não sabe o nome do irmão, mas diz assim, é o que estava tocando. Ah, eu sei quem é o que estava tocando, é aquele lá. Não sabe o nome, alguém que foi passando, mas se chegar e disser, vá lá e entrega esse papelzinho ao rapaz que está tocando. Pronto, ele vai direto para quem está tocando. Identifica a pessoa tanto quanto o nome. Por isso, tirar o trabalho, faltar o trabalho, é faltar a dignidade da vida, é retirar momentos do que dá a sua paz interior e o que dá a possibilidade de dar o alimento para a família. São José, portanto, é o protetor desta realidade, do trabalho e também a quem nós recorremos, suplicamos pelos desempregados. São José é aquele a quem a gente encontra o socorro nas tribulações. A gente busca São José para nos socorrer na tribulação. Por quê? Porque ele enfrentou superações em tantos momentos de tribulação. Vocês imaginam esse rapaz com a notícia de que a noiva dele estava grávida, que ele não era o pai. Que conflito! Hoje já é um problema. Imagine no tempo dele, na cultura daquela época. É uma grande tribulação. Imagina o que passou esta cabeça humana, este sofrimento, esta angústia, este desespero, revolta, tantas coisas deve ter passado humanamente neste coração. Uma tribulação grandiosa. Depois que ele passa supera essa tribulação e adota e cuida de Jesus como seu filho, aí sabe que Jesus, o filho, está sendo perseguido, que vão matá-lo. Quer tirar a vida do seu filho, José. Pronto. Imagine um pai que sabe que o filho está ameaçado de morte. Como fica este pai? Quem é pai aí, se imagine. Saber que o seu filho está com os dias contados. Às vezes até por causas tão assustadoras, mas eles se desmontam, saem, vende tudo que tem na madrugada e amanhece o dia, ninguém sabe por onde foi, nem quando volta. Some. José não foi diferente. Sabendo que Jesus estava ameaçado, fugiu, se desinstalou, se desestabilizou e foi para proteger. Imagine a aflição de perder um filho num grande centro. Às vezes nós encontramos nos aglomerados de pessoas os avisos nas difusoras, no carro de som, nas redes sociais: perdeu-se o menino. É um desespero, né? Quem já perdeu um filho no supermercado, numa festa, numa procissão, sabe a angústia que isso é. São José passou por isso, né? Na caravana, cadê Jesus? Não está, fico lá. Então, um desespero, uma tribulação passou José. José que Jesus, sabendo da ameaça de Jesus para ser condenado à morte, também quantos sofrimentos. E assim eles têm essas tribulações todas, estes sofrimentos todos que invadem o coração deste nosso padroeiro. Por isso a ele nós podemos confiante dirigir a súplica, sobretudo para que proteja a igreja, a fraternidade, as famílias, as nossas vidas, quando estamos padecendo as nossas tribulações. Cada um pense o seu conflito, o seu problema, os nossos pessoais, os problemas que temos na família,
os problemas, as tribulações que passa a igreja. E agora, com esta pandemia, as tribulações que passa o mundo. E São José, especialista em superar tribulações, possa acolher a nossa súplica e apresentar a Jesus. Que afaste para longe o erro, o vício, a doença, a peste, a guerra. Que afaste para longe esta pandemia em que estamos vivendo. São José superou tantas tribulações. Nos ensine, nos ajude a superar também essas que estamos vivendo. Que possamos encontrar solução favorável para as coisas difíceis. Quantas vezes a gente bota o joelho no chão, achando que aquilo não tem mais jeito. Aquele problema, aquela dor, aquela doença, aquela enfermidade, aquela notícia, tantas coisas difíceis nós padecemos. Apresentemos a São José e supliquemos solução favorável. E, diante desta nossa confiança em Deus, por intercessão de São José, que se torne atual para nós, que ninguém nunca possa dizer que invocamos em vão o seu nome. Que nunca se possa dizer que invocamos em vão o nome de Deus. Que não nos deixe, São José, permitir que esta ejaculatória desesperadora possa ser proclamada por alguns dos que suplicam. Que nenhum dos que invocam teu nome possa um dia dizer: invoquei em vão, inútil, foi perdido suplicar o nome de Deus. Que São José não permita que isso aconteça na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas orações. E na hora da aflição, a gente possa dizer, como no texto de São José: valei-me, São José, protegei-nos, São José. E que na hora da nossa morte, possamos ter uma morte como a morte de José, sendo cuidado por Jesus e por Maria. Muito privilégio deste homem, ser cuidado na hora da morte por aquela escolhida por Deus e por aquele que é Deus. Então, que São José, também na hora da nossa morte, possamos ter uma morte santa diante do Senhor, no dia em que Ele queira nos levar para junto do Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos conduza, nos liberte, nos proteja, e que esta bênção de Deus se estenda a todos nós por este tempo em que a Igreja nos ensina a viver em obediência como José, em confiança como José e em missão como ele, de conduzir a Igreja de Nosso Senhor a nós todos confiado. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma noite feliz e santa, e em paz o Senhor vos acompanhe.